Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje, mais uma vez, vocês estão me vendo nessa péssima qualidade de vídeo. Eu sei, mas vamos fingir que é conceito, sabe? Sabe aqueles vídeos bem antigos do início do YouTube? Então, pensa que eu tô tentando imitar eles, que não é por causa assim que a minha câmera não é muito boa, que a iluminação não esteja muito boa porque eu tô gravando esse vídeo de noite. Enfim, vamos só pensar que na verdade é porque eu quis fazer uma estética diferente para os meus vídeos, para eles se parecerem com aqueles vídeos lá do início de quando o YouTube começou. Mas hoje, como vocês já devem ter visto, o tema da qual a gente vai conversar é Irmão do Jorel. Fica então para vocês a recomendação não só de vocês assistirem esse desenho que eu considero como a melhor animação brasileira, se não a melhor animação intergaláctica, a melhor animação universal, a melhor animação do universo. Universal, mundial, global, enfim. Irmãos de Jorel é um fenômeno para mim, né? E aí fica a sugestão não só de vocês assistirem esse desenho, mas também de lerem esse livrinho aqui que está aqui nas minhas mãos e que me inspirou a fazer esse vídeo, que se chama Caderno ou Livro Fenomenal. Bom, eu tenho que afirmar para vocês que eu tenho um certo carinho com essa animação brasileira, né? Que é o seguinte, gente. Eu lembro de assistir Irmãos de Jorel quando eu tinha 10 anos de idade. Então é óbvio que eu tenho um carinho especial aqui no meu coração, né? Eu lembro de assistir ele naquele canal de desenhos do Cartoon Network, né? Que eu tive por um tempo, né, durante ali a minha infância, esse canal, que era um canal fechado de desenhos, né? Que dava várias animações assim, feitas para crianças, mas crianças não tão crianças assim, sabe? É porque a gente tinha o Discovery Kids, né? Que era o canal feito para crianças, né? Que eram as crianças pequenas. E depois tinha aqueles outros canais que davam animações, mas que não eram animações tão infantis assim, sabe? Era para criança grande. E eu lembro que o Cartoon Network era um deles, junto com a Nickelodeon, e tinha outros também, como por exemplo o Disney Channel. Apesar de que o Disney Channel também dava alguns desenhos que eram bem infantis, tipo feitos para crianças, no estilo do Discovery Kids. Mas enfim, todos esses desenhos que eu assistia nesses canais, pra mim, me marcaram e foram meio que nostálgicos. Irmão do Jorel foi um deles. Eu lembro que no Cartoon Network dava vários desenhos muito legais, como Hora de Aventura, Apenas um Show, que eu não gostava tanto desses dois desenhos, assim como eu não gostava tanto de Steve Universo, eu achava eles meio chatinhos. Os que eu particularmente gostava era Irmão do Jorel, Incrível Mundo de Gumball, tinha aquele também Clarence, o Otimista, que pra mim foram desenhos assim que marcaram ali parte da minha infância, principalmente quando eu já era uma criança grande, né? E era muito legal. O Irmão de Jorel sempre me chamou bastante atenção porque ele tinha um elemento meio subversivo, né? Que eu vou até conversar sobre ele com vocês. Mas também porque, né, por ser uma animação brasileira, quem nunca, né, se identificou aí com o Irmão do Jorel, né? Ele captura bastante da essência do que é ser brasileiro, do Brasil, né? E transmite isso numa animação que é incrível. Então, acabava que eu me identificava muito com o personagem, com a história que era transmitida. Acho que todo mundo consegue se ver um pouco aqui nesse personagem, né? O Irmão do Jorel, ele não tem um nome, né? Na verdade, ele tem um nome, mas que nunca é revelado pra gente durante o desenho, né? E a gente vê, né, que o Irmão do Jorel é quase como se fosse um personagem secundário da própria história, né? Por isso que ele não tem aqui um nome, sabe? O nome dele não é Jorel, ele é irmão do Jorel, do irmão dele, que é um irmão popular. Inclusive, nesse livrinho, gente, acontece muito isso, né? Que, por exemplo, vão escrever lá o prefácio sobre o irmão do Jorel,
E aí acaba que escrevem mais o prefácio sobre o irmão popular dele, o Jor-El, do que sobre ele mesmo, que é o irmão do Jor-El. Inclusive esse desenho me fez rir bastante, porque é basicamente ele numa privada, e sim, isso é humor infantil, mas eu gosto, entendeu? Inclusive, eu estou lendo esse livro junto com a minha sobrinha, só que eu não me aguentei e eu acabei lendo antes dela. Minha sobrinha é uma criança de 5 anos de idade. E eu acho que é legal a gente estimular a leitura para criança. Normalmente criança não tem muita paciência com esses livros que são, sabe, profundos e que são mais paradinhos. Criança gosta de livros que sejam engraçados, que sejam divertidos. E normalmente esse tipo de livro que eu gosto de ler para minha sobrinha, porque eu sei que isso vai de certa forma estimular ela a ler, justamente por ela ver a leitura ali como algo que vai dar prazer, como algo que vai ser engraçado. Então acho que esses livros tipo Irmão do Jorel, Diário de um Banana, enfim, são introdutores mesmo, assim, para a criança gostar de ler. Óbvio que tem outros livros que a gente vai ler, óbvio que você não vai ficar lendo para sua criança apenas livros, né, para ficar fazendo elas rirem. Elas, óbvio, tem outros livros que são feitos para crianças e que trazem assuntos, né, mais sérios, mas ou que fazem as crianças refletirem, que não necessariamente fazem elas ficarem dando milhões de gargalhadas, mas eu reconheço a importância desse tipo de livro, assim como Turma da Mônica, sabe? O que me fez gostar bastante de ler, né, foi de certa forma também esses livros que eram super engraçados e que me faziam ficar rindo. Inclusive eu tava lendo O Irmão do Jorel, esse livro, e gente, eu fiquei rindo assim durante vários momentos, né? Eu lembro que quando eu lia Harry Potter, mas isso já é um pouco mais velha, né? Quando eu tava ali com 11, 12 anos de idade, eu lembro que eu lia Harry Potter e eu ficava rindo, porque tem várias cenas engraçadas. E, gente, essa é a parte legal, quando a gente fica lendo um livro e a gente fica rindo, ou quando a gente acaba chorando por causa de uma cena emocionante que tinha no livro, sabe? Essas coisas são muito legais quando a obra de arte, ela faz você sentir uma certa empatia, uma certa compaixão por aquela cena, por aquela situação, né? Inclusive é o que eles vão chamar de patos. E não é patos no sentido daquele animal que voa, mas sim patos da palavra, se eu não me engano, ela é grega, né? Que significa justamente, né, essa emoção que as obras de artes ela conseguem é, desencadear na gente. Quando a gente sente uma certa empatia, inclusive a palavra empatia vem, né, dessa palavra patos, né, patia, patos, que é justamente de você sentir um certo amor. Inclusive patos tem a ver com paixão, com amor. Então quando você se põe no lugar do outro, né? Empatia não significa isso, se pôr no lugar do outro. Então, é esse amor que você vai sentir onde você se põe no lugar do outro. E quando você está assistindo um filme ou lendo um livro, de certa forma tem um exercício ali de empatia, porque você acaba se colocando no lugar dos personagens e sentindo o que eles estão sentindo. Seja uma alegria, seja um momento de tristeza que faz você ficar chorando ou que faz você dar milhares de gargalhadas. Tudo isso é o patos, que é algo que é muito explorado, né, pelas obras de artes no geral, seja nas peças teatrais, nos filmes, nos desenhos, nos livros, né, que é justamente de tentar fazer com que quem está assistindo, né, o espectador consiga sentir aquelas emoções, né, que ele consiga, de certa forma, ser transferido para aquela ambientação, para aquela atmosfera, que ele consiga, de certa forma, se pôr no lugar daqueles personagens e sinta as mesmas emoções. Enfim, por que eu estava dizendo isso? Eu já me perdi totalmente. Mas, bom, falando sobre Irmão do Jorel, que é o que vocês vieram aqui para me escutar falar, mas Irmão do Jorel é um desenho, assim, como eu falei, tem um diferencial, porque ele transmite uma certa ideia de brasilidade, sabe?
todo mundo que é brasileiro consegue se identificar com o irmão de Jorel, né? Ele tem uma família super excêntrica, que é uma família assim que a gente pode dizer que quem é brasileiro talvez vá se identificar, né? Essa família que é excêntrica, que tem lá as suas contradições, que é meio diferente, mas que é aquela família que é a sua família, né? Que é parte de você, que tá ali, de certa forma, unido, né? E uma coisa muito engraçada, gente, que me faz gostar de Irmão do Jorel, é uma coisa muito simples, mas quando a gente vê aqueles desenhos americanos, por exemplo, O Incrível Mundo de Gumball, ou aquele desenho que dava na Nickelodeon, que era tipo uma família gigante e que tinha várias meninas e só um menino, eu não vou saber o nome agora, mas enfim. Normalmente mostra aquelas casas que são tipicamente americanas, que você bota o olho e você fala, essa casa é uma casa típica de uma família tradicional estadunidense, sabe? Aquela coisa bem os Simpsons, sabe? Bom, e normalmente são aquelas casinhas, né? Todas que você olha pro bairro, todas as casas são muito parecidas, né? Todos os conjuntos habitacionais são muito parecidos. E aí, quando a gente vai olhar para o Brasil, né? Não é assim que funciona. A gente não tem casas daquela forma. E eu ficava tipo assim, tá, mas isso aqui não lembra o Brasil, né? Você bate o olho e fala, isso não é Brasil. Isso não tem nada a ver com o Brasil, esse tipo de casa. Agora, olha essa casa aqui dos Irmãos de Jorel. Gente, tem coisa mais brasileira do que um varal de roupas empendurado pelo lado de fora. Tem coisa mais brasileira do que uma casa assim que é, sabe, completamente louca, eu posso dizer assim, né? Que tem várias coisas. Tem uma árvore por perto, né? Que foi plantada. Como eu falei, tem um varal de roupas. Tem coisas que parecem que foram só encaixadas naquela casa. Enfim, isso é uma coisa muito Brasil, sabe? Só de você olhar para a casa do irmão do Jorel você já se identifica. E tem um dilema aqui, né? Que o irmão do Jorel, ele, como eu falei, não tem um nome. E todo mundo, né, na sua família deve ter aquele irmão ou aquele primo, né, que é o grande exemplo da família, né, que é muito mais popular, que é muito mais inteligente, que é o prodígio da família. E normalmente a gente aqui é a galera normal, né? Somos o irmão do Jorel. Inclusive, eu costumo me identificar bastante com o irmão do Jorel por causa dos cabelinhos dele, que são cacheadinhos, tão bonitinhos, gente. Olha, me inspirei aqui no irmão do Jorel. Bom, e além disso, né, como eu falei pra vocês, tem um elemento subversivo, né? Dentro das histórias do irmão do Jorel, como eu posso explicar? Tem uma coisa que acontece com a gente quando a gente assiste Irmão do Jorel, que é o seguinte. Quando a gente é criança, a gente vê ele de uma forma. E quando a gente cresce, a gente vê esse mesmo desenho de uma outra forma. É algo parecido com O Pequeno Príncipe, sabe? É um livro que você, quando é criança, lê de uma forma e quando você fica adulto, você lê de outra forma. E Irmão de Jorel, essa mágica acontece também, porque quando você é criança, você não entende muito bem exatamente as discussões que aquele desenho está trazendo. Parece que é só um desenho normal, com várias coisas malucas acontecendo ao mesmo tempo. Mas não, dentro de Irmão de Jorel, né, o criador, ele faz várias críticas sutis sobre a sociedade brasileira. Então, por exemplo, a gente tem o personagem aqui, que é o palhaço, né? Eu não vou lembrar o nome dele, mas ele é basicamente, gente, uma crítica à ditadura militar no Brasil. A gente tem o pai do irmão de Jorel, né, que é um artista e que na história, né, é dito que ele foi, de certa forma, preso, não exatamente preso, como é que se diz? Ele foi censurado pela ditadura, né, porque ele tinha feito uma peça subversiva. Vocês estão vendo aqui a crítica que está acontecendo no Irmão do Jorel, né? Isso não lembra muito a história brasileira que a gente teve de vários artistas que foram exilados, que foram mandados para fora
do país, né? Justamente, simplesmente porque eles estavam fazendo ali obras que criticavam o regime ou coisas do tipo, sabe? E aqui também tem várias outras analogias ao contexto brasileiro. Por exemplo, a gente tem o Sproquinho, né, que é o Sprock Maçã, que faz referência não só à Fábrica de Chocolates, né, que é aquele filme do William Wonka, mas também faz uma referência ao Dolinho, do Dolly Guaraná, que é aquele comercial que marcou gerações, inclusive a minha, né, daquele daquela garrafa de refrigerante que dava em alguns momentos um certo susto na gente. Mas enfim. E olha só, gente, tem um episódio de Irmãos de Jorel, por exemplo, que tem crítica a trabalho escravo, que infelizmente é algo que acontece no Brasil, né? O trabalho análogo à escravidão. E isso é feito, inclusive, né? Que temos o quê? São os pôneis, ou eram. Enfim, tem um episódio lá que ele faz críticas sobre isso. O desenho também faz referências, como eu falei, à década de 80/90, que coincide, se eu não me engano, com a infância do autor, né? Então, por exemplo, ele traz aqui o personagem Billy Doidão, que é basicamente, né, uma caricatura do punk, do rock punk, né? E o Billy Doidão é esse personagem que tá sempre tentando causar o caos, que é essa figura subversiva, né? Inclusive tem uma parte muito engraçada aqui que que o Billy Doidão, gente, olha só o que ele faz no caderno do, do, do irmão de Jorel. Que ele fala que ele lê um livro. E, gente, vocês sabem que livro que ele leu? O Manifesto do Partido Comunista. Gente, é muito engraçado isso. Quando ele falou que, tipo assim, ele vai pra sala da diretora, né? Aí ele começa a ler um livro. Porque ele tá de castigo, né? Ele tem que ler um livro. Qual é o livro que o Billy Doidão foi ler? O Manifesto do Partido Comunista. Mano, eu fiquei tipo assim, que coisa mais aleatória. Isso aqui tá no livro, tá nesse livrinho. Coisas que você, né, só vai pegar se você for mais velho. Que se você for criança, você não vai entender isso. E tem outros personagens também que fazem referência. Tem um personagem aqui que é o Pablito. Gente, ele parece muito com o Belchior, vocês não acham? Eu acho que é uma referência. A gente também tem críticas, né? Por exemplo, tem os personagens lá da Shorteners and Shorteners, que é tipo uma empresa americana. E aí tem vários acionistas que são tipo um grupo da Faria Lima. E basicamente, né, essa Shorteners and Shorteners comanda tudo. Né, é responsável por basicamente transformar tudo em mercadoria. Então, assim, outra crítica que o desenho faz. É um filme, como eu falei, ele tem vários elementos subversivos, né? E que vão fazendo várias críticas. Eu acho muito legal, ele faz também várias referências, como eu falei, a obras que foram muito famosas ali durante os anos 80 e 90, tipo, você tem o Steve Magal aqui, que é o personagem que é claramente uma referência não só ao cantor Steve Magal, mas também àqueles filmes que eram feitos pelo Sylvester Stallone, sabe? Aqueles filmes de luta e ação e pancadaria, sabe? Que era basicamente uma grande máquina de propaganda americana sendo jogada na gente. Enfim, tem referências a isso. Vamos ver mais o que. Tem referência ao rock, como eu falei, né? A gente tem o personagem Carlos Felino, né? Que é basicamente também uma caricatura dessa ideia que a gente tem de um roqueiro. A gente também tem. Vamos ver aqui mais o que. Tem várias coisas, calma. A gente tem crítica também ao sistema escolar, né? A escola que é vista como muito, lembra muito como eu falei para vocês no vídeo passado, que eu fiz uma breve reflexão sobre a ideia que eu falei para vocês sobre a ideia que o Foucault tem, né? Ele faz uma comparação do sistema educacional com a prisão, enfim, e que
o sistema educacional que a gente conhece dentro da sociedade de controle, né, é justamente esse local que vai servir para encaixar indivíduos na sociedade, para alinhá-los, né? Tudo isso começa onde? Na escola. Então a escola é esse lugar de tentar enquadrar os indivíduos na sociedade. E aí, essa crítica é vista também no Irmão do Jorel, né? É só vocês lembrarem da diretora Lola, que sempre tá dizendo, não pode, né? Gente, tem uma parte muito engraçada que o Irmão do Jorel decide fazer uma revolução na creche. Mano, como assim? Assim, tem várias coisas. Ah, também tem referências a animes, né? Tipo, os personagens aqui dos Microwave Warriors. Não sei falar. Microwave Warrior. Enfim, Microwave Warrior. Gente, travou mesmo em inglês, hein? Mas enfim, eles são basicamente uma referência aos Cavaleiros do Zodíaco, que era tipo um desenho muito famoso da década de 80 ou 90, não sei. Mas enfim, era um desenho muito famosinho, se não me engano é dos anos 80, né? Cavaleiros do Zodíaco, não sei. Mas enfim, era um desenho muito famoso também, que fez parte de várias gerações. Ah, e também tem o personagem, né, o Jezonel. Meu Deus, o Jezonel é muito engraçado. Ele vive se disfarçando. Ai, gente, sério. Ah, a Ana Catarina, gente, ela é uma referência aos crushes de infância de muita gente ali da década de 80/90, que era basicamente a Angélica e a Xuxa, né? Que eram essas moças loiras, né? Que apareciam nos programas, que eram normalmente voltados ao público infantil. Enfim, e a Ana Catarina, ela é basicamente uma recriação dessa ideia. Enfim, tem várias outras coisas muito legais que aparecem aqui. E que assim, o Mendigo dos Mares, verdade. Olha, tem várias críticas que são feitas dos desenhos do Irmão do Jorel. Eles falam também bastante sobre arte. Tipo, tem um episódio de Irmão do Jorel que é basicamente assim, o Mendigo dos Mares, ele meio que vira um pichador. Então, ele começa a pichar, assim, ele bota as artes dele, tipo, na rua, nos muros. E aí, o que acontece? As crianças estão indo para uma excursão escolar, eu lembro disso até hoje. Aí eles estão indo para uma excursão escolar, e aí a professora fala, não, gente, isso não é arte, isso daí é vandalismo, não façam isso, crianças. E aí, tipo, as crianças vão pro museu, né? E aí, quando chega no museu, tá lá exatamente as mesmas obras do Mendigo dos Mares. E aí, tipo, todo mundo fica, isso é arte, uhul, sendo que era a mesma que tava no muro. E é uma discussão, né, falando um pouco sobre essa mercantilização da arte, enfim, que lembra bastante também daquela discussão que o Bensky faz também, né? De que a arte em si ela deveria ser o quê? Uma forma de expressão, ela deveria ser uma manifestação cultural e não necessariamente algo para ser vendido, né? Algo para ser mercantilizado, para virar mercadoria. Então, é uma crítica, por exemplo, que o Bensky faz, mas que no final é uma crítica que acaba sendo incorporada pelo capitalismo, que pega desses elementos subversivos e transforma tudo isso em mercadoria, como é apontado no livro Realismo Capitalista, do Mark Fisher. Mas enfim, não vamos falar sobre isso não, que eu tava aqui era falando de Irmão de Jorel. Enfim, fica aí uma recomendação para vocês lerem aí junto com as suas crianças, tá? Para suas crianças rirem, elas vão gostar bastante. Fica aí a indicação. É isso, um beijo, tchau. E não deixem de assistir Irmão de Jorel, que é um desenho muito bom. Tchau.